Fala galera, tudo bom? Professor Emerson falando com vocês. Belezinha? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo das proteínas. E hoje a nossa aula é sobre essa substância aqui, ó, lindona, chamada de enzima, tá? Gente, as enzimas são feitas quase que exclusivamente de proteínas. Aí, professor, por que o senhor está dizendo quase exclusivamente? Porque existem alguns grupos de proteínas que vão atuar lá no processo de transcrição, né, no processo de formação do RNA mensageiro lá no núcleo, chamado de riboenzimas. Essas enzimas que atuam lá, elas não são feitas de proteínas, são feitas de RNAs. Com exceção dessas danadinhas, grande parte, massacradamente, das nossas enzimas corporais, elas são constituídas de proteínas. É, isso mesmo, meus amores. Proteínas. O que é que são proteínas? Conjuntos de aminoácidos. E assim como toda e qualquer proteína, a síntese dela está relacionada diretamente com o comando do DNA. Quem induz a produção de qualquer tipo de proteínas é o DNA. Nele está a inscrição, né, na forma de gene, de todas as proteínas que nós produzimos no nosso corpo. E com as enzimas não são diferentes. Elas são proteínas, então se são proteínas, todas as informações para as proteínas que nós produzimos está inscrito no nosso DNA. Galerinha, para que servem as enzimas no nosso corpo, né? As enzimas no nosso corpo, elas atuam como catalisadores biológicos. Ai, professor, eu já escuto isso faz tempo, viu? Catalisador biológico. Eu não sei o que danado é isso. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos com calma. Atenção, galerinha. O que é um catalisador biológico? Um catalisador biológico nada mais é do que uma substância que faz com que uma reação química ela se processe de forma mais rápida, tá? Uma reação sem catalisador, um exemplo, tá? E aí que é um exemplo hipotético. Vamos imaginar que uma reação sem um catalisador, ela demoraria 12 horas para acontecer nas nossas células. Na presença do catalisador, essa reação demoraria 30 minutos. Agora pensa um pouquinho, não força muito não, senão erra. Quando eu encurto, né, o tempo de uma reação química, né, o que é que eu ganho com isso? Ora, um dos principais ganhos que você tem utilizando catalisadores biológicos em reações químicas querendo ou não, é a quantidade de energia que você vai fornecer para a reação ocorrer. A quantidade de energia ela vai ser menor, né? Então, aquele disparo inicial para uma reação acontecer é preciso que se forneça energia, né? Então, essa energia que você está disponibilizando para a reação acontecer, ela vai ser menor quando essa reação ela for mais curta, tá? As reações químicas, gente, no nosso corpo faz parte do que nós chamamos de metabolismo. E esses metabolismos, né, que ocorrem, eles são subdivididos em dois tipos, né, de metabolismo. Reações metabólicas anabólicas e reações metabólicas catabólicas. Reações metabólicas de anabolismo, né, elas são reações de construção de moléculas. Um exemplo, se eu quiser construir proteínas, o que é que eu preciso fazer? Unir aminoácidos. Então isso é uma reação de anabolismo. Se eu quiser, porventura, produzir energia a partir da glicose, o que é que eu tenho que fazer com a glicose? Quebrar a glicose. Todo o processo de quebra tende a desprender energia, principalmente também na forma de calor. Então os processos de quebra, de pegar uma molécula maior e fragmentar em moléculas menores, nós chamamos de catabolismo, tá? E o processo de pegar moléculas menores e construir uma molécula maior, nós vamos chamar de anabolismo. E nessas duas reações, tanto anabólica quanto catabólica, nós precisamos das enzimas para acelerar as velocidades dessas reações. Então, galerinha, as enzimas são catalisadores porque aceleram a velocidade das reações químicas, de maneira geral. Outro ponto muito importante que eu não tenho que esquecer das enzimas. As enzimas não alteram os produtos finais das reações químicas. Calma aí, galerinha. Vamos aqui a uma bela história. Tá aqui, a Bigobel tá querendo namorar
Juliana. Olá, a Bigobel tá vendo Juliana aqui, ó, passeando no parquinho. Ai, minha Nossa Senhora, que menina linda, que menina linda. Então, o que é que a Bigobel vai fazer? A Bigobel vai começar a gastar dinheiro para produzir, para pegar uma roupa bonita, vai comprar um perfume bom. A Bigobel vai gastar muita energia para poder pensar numa poesia bonita para falar com Juliana e assim encantar a dama para conseguir o beijo. Oh, muita atenção! A Bigobel e Juliana são os meus indivíduos, são os meus ingredientes da reação química. São as minhas substâncias da reação química. E o que é que a Bigobel quer em Juliana? Beijá-la. Quer beijar. Isso aqui é uma boca beijando. Então o produto é fazer a Bigobel beijar a Juliana. Agora, galerinha, pensa aqui comigo um pouquinho. Ei, galera, se esse cara vai começar a comprar roupa, né? Comprar perfume, pensar em poesia, pensar em cantada, pensar aonde levar a Juliana, isso tudo para ele é gasto energético. Hein? Mas a Bigobel não pensou em uma coisa muito interessante. Ele tem em comum com Juliana uma best friend. Isso, uma best friend. Professor, e o que é uma best friend? É aquela melhor amiga, sabe, da menina? Aí o que foi que a Bigobel fez? Né? A Bigobel tá ali doido querendo comprar as coisas, querendo gastar energia. Aí a best friend aqui, ó, chegou e disse assim: ai, minha Nossa Senhora, Bigobel, tu tá querendo Juliana, é? Aí a best friend vai lá em Juliana e diz: Juliana, é o seguinte, ó, a Bigobel quer você. Mulherzinha, pelo amor de Deus, agilize. Aí Juliana faz: aí é verdade, a Bigobel me quer? Quer, mulherzinha, vá lá, beije ele. Aí Juliana vai lá em a Bigobel e pum, o beijo acontece. Hey, parece brincadeirinha, parece, o professor, o senhor está contando essas brincadeirinhas na hora da aula, por quê? Porque eu gosto de fazer alguns paralelos interessantes. Se nós pensarmos em uma reação química, gente, nós vamos ter dois grandes pontos importantes. O reagente, e dos reagentes eu monto os meus produtos. Aqui, por exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese, a planta pega gás carbônico e água, é o reagente. E dos reagentes eu vou montar meu produto. O que é o produto? É o alimento, né? Vou pegar aqui o C6H12O6 e também vai desprender oxigênio. Naturalmente a gente induz que esse oxigênio vai para a atmosfera. Meus amores, qual era o produto aqui? O que era que a Bigobel queria? Era beijar. Só que sem a presença da best friend, ele ia demorar muito tempo para beijar a menina. Aí o que foi que aconteceu? A Bigobel usou de um artifício, que era a amiga. Então a amiga meio que intermediou a reação, intermediou o processo, né? Então, quando a amiga falou, o beijo ele aconteceu de forma muito mais rápida do que sem ela. Se nós formos pensar aqui nas nossas enzimas, as enzimas funcionam como a best friend, ó. Eu quero que uma reação aconteça, eu quero o produto da reação, tá? E para que esse produto aconteça, né, seja gerado, é necessário que isso seja gerado de forma mais rápida. É aqui que entra a enzima. A enzima é a best friend que faz com que a reação aconteça de forma mais rápida. E muito importante, ó, a best friend apenas uniu os dois aqui, ó. Eles se beijaram. Ei, ela entrou no beijo também? Entrou, galerinha? Entrou não. Não entrou no beijo. Aqui não foi beijo triplo. Foi só beijo deles dois. Isso é uma característica muito importante das enzimas. As enzimas não modificam o produto final da reação química. A enzima ela só faz a reação acontecer. Depois ela se desprende dos produtos e está pronta para fazer uma nova reação. Tá? Então eu espero que com esse exemplo vocês tenham aí colocado na cabecinha de forma mais fácil o que é que uma enzima faz de maneira geral. Tá? Então é esse o papel da enzima. Acelerar uma reação química sem alterar os produtos finais dela. Ponto. Pega o post-it aí. Pega o post-it e anota, né? No final da reação química, a enzima ela está pronta para atuar na próxima reação química. A enzima não é consumida na reação química. Isso é muito importante ser anotado. Tá bom? Gente, mas só é feita a enzima só é feita de proteína? Existe, né? Se eu fosse desenhar aqui a estrutura de uma enzima. Desenhei aqui a enzima. Toda enzima, ela é só feita de proteína?
Existe, gente, né, grande parte das enzimas que só tem proteína, só tem aminoácidos na sua composição. E elas são funcionais, tendo apenas aminoácidos. São as enzimas que nós chamamos de enzimas simples. Mas muitas enzimas no nosso corpo, elas funcionam se elas tiverem a presença de um outro composto químico associado a ela. Essas enzimas que precisam para que suas reações ou suas funções sejam exercidas, essas enzimas que precisam de outra substância para exercer as suas funções, elas são classificadas como enzimas conjugadas. Porque ela, dessa forma, ela não desenvolve suas funções. Ela só vai desenvolver sua função se ela estiver na presença de uma outra substância que eu vou desenhar nesse local aqui, ó. Se eu tiver essa substância aqui, ó, ela vai acontecer, ela vai executar sua função. Se eu não tiver essa substância presa na enzima, a reação ou a função dela não vai ser desempenhada. Essa substância que se acopla, que se prende na enzima para fazer ela funcionar, nós vamos chamar ela ou de coenzima ou de cofator, tá? Qual é a diferença dos dois, professor? Coenzima, gente, está relacionado com uma substância orgânica conhecida como vitaminas. É isso mesmo. As vitaminas, elas podem ter funções, tá, de coenzima. São elas que são as enzimas? Não. Elas formam parte de uma enzima, tá? Formam parte da estrutura da enzima, tá? E quando é que eu vou chamar essa molécula que está fazendo parte da estrutura da enzima de cofator? Quando ela for uma substância inorgânica conhecida nossa como sais minerais. Os sais minerais, gente, elas formam na verdade um grupo de substâncias inorgânicas, alguns com funções de cofatores, isto é, de componentes que fazem parte de uma enzima, tá, gente? Então, nas enzimas que são conjugadas, tá, nós vamos ter uma parte proteica, tá aqui em azul, e nós vamos ter uma parte não proteica, que não é feita de proteína, tá aqui em marronzinho, que ela pode ser chamada ou de coenzima ou de cofator. Quando é que vai ser coenzima? Quando for uma substância orgânica, uma vitamina. Quando é que vai ser cofator? Quando for uma substância inorgânica, sais minerais, tá? Nessas enzimas conjugadas, tá? Ela, sem o cofator, sem a coenzima, só a parte azulzinha, ela é inativa, ela não desenvolve sua função. Só a parte, né, inativa da enzima, nós vamos chamá-la de apoenzima. Quando a coenzima, que também é um produto inativo, se acopla à apoenzima, como é o caso da imagem aqui que eu desenhei para vocês, ela se transforma na enzima ativa. E essa enzima ativa, ela pode ser chamada de holoenzima. Lembre, esses termos só para enzimas que são conjugadas. Grande parte das enzimas digestivas nossas são conjugadas. As enzimas simples, que só são formadas por aminoácidos, elas não recebem essa nomenclatura de apo e holoenzima. Enzimas ativas de maneira geral, tá? Muitas enzimas, gente, da cascata de coagulação, elas são enzimas conjugadas, né? Muitas enzimas precisam, por exemplo, da vitamina K, tá? E precisa também do cálcio. Olha aqui, ó, muitas enzimas que fazem parte do processo de coagulação do sangue. Precisa da vitamina K e do cálcio. Se eu não tiver essa vitamina e se eu não tiver esse sal mineral, a coagulação ela pode ficar fragilizada, pode até não ocorrer e você desenvolver um quadro de hemorragia grave, tá? Então, muita atenção para isso, beleza? Então, tá aqui a observação. As coenzimas auxiliam as enzimas no seu funcionamento, tá? A maioria das coenzimas são vitaminas. Os sais minerais, abri o precedente, a gente não vai chamar ele de coenzima. Nos sais minerais, nós vamos chamar ele de quê? Cofator. Cofator, tá? Mas se aparecer na prova coenzima, não se estresse não.
só saiba que coenzima é um componente essencial para formar alguns tipos de enzimas, tá bom? Beleza, vamos para frente, né? Então eu disse a vocês que as enzimas, elas aceleram as reações químicas. Como é que as enzimas, gente, aceleram as reações químicas? Toda reação química, para acontecer, ela necessita que seja fornecida a ela uma determinada quantidade de energia, inicialmente. Essa quantidade de energia inicial que se fornece a qualquer reação química no nosso corpo, ela é chamada de energia de ativação. Como o próprio nome já sugere, essa energia é necessária para ativar a reação química, tá? Então, galerinha, onde é que as enzimas atuam numa reação química? Elas atuam diminuindo a quantidade de energia necessária para a reação acontecer. Olha aqui para mim. Para eu juntar essa quantidade de energia aqui para essa reação ocorrer, ó, para a reação ocorrendo, ela aqui, ó, desenvolvendo, ó, a reação ocorrendo, ó, gerando os produtos, ó. Mas para que a reação ela aconteça, eu precisei juntar essa quantidade de energia que eu vou chamar ela aqui, ó, de X, tá? Aqui é uma reação não catalisada, que não tem enzimas. Na presença da enzima, galerinha, a quantidade de energia que eu preciso juntar, ó, ela é bem menor. Ela é bem menor, vou chamar ela aqui de Y. Me diga uma coisa, onde é que eu consigo fazer a reação acontecer de maneira mais rápida? Em B, aqui que eu estou desenhando, ou em A? Para essa resposta, faça aqui uma sobreposição desse gráfico. Se eu pegar o Y aqui, ó o Y aqui, ó. Então, como é que eu chego mais rápido na quantidade de energia de uma enzima, de uma reação? Em Y ou em X? Poxa, em Y eu vou conseguir fornecer energia até esse ponto de maneira mais rápida. Por quê? Porque a quantidade de energia requerida aqui é bem menor do que em X. Então demoraria mais tempo para fornecer energia sem a enzima. Aqui em X, ó. Então, como eu consigo fornecer uma quantidade de energia menor, tá, na presença da enzima, ela ocorre de maneira mais rápida. Galera, preste bem atenção aqui em mim. A diminuição na quantidade, né, necessária, requerida da energia de ativação, é ela que faz a reação química se processar de forma rápida, tá? De forma rápida. Eu tenho que chegar no start. Depois que eu chegar no start, o tempo de reação vai ser o mesmo. Agora, até eu chegar no start, eu preciso, né, fornecer uma quantidade de energia necessária, tá? Então a enzima ela atua justamente aí, na quebra dessa barreira de energia inicial. Então, se eu preciso fornecer 10 quilocalorias de energia, eu demoro um certo tempo. Agora, se eu precisar fornecer 2 quilocalorias de energia, aí, meu amigo, é muito mais rápido do que eu fornecer 10, tá? Então a reação ela se processa de forma rápida. Por que ela se processa de forma rápida? Porque a ocorrência dela necessita de uma energia de ativação menor na presença da enzima. Belê. A causa, né, principal do aumento da velocidade é a diminuição na energia de ativação. Então, ó, tá aqui um exemplo clássico de uma enzima conjugada. Observa aqui para mim, meus amores. Aqui eu vou ter a apoenzima, tá? E aqui eu vou ter o cofator, que é aquela porção não proteica. Cofator, lembra, sal mineral, tá? Ou sais minerais, dependendo do tipo de sal mineral. Galera, olha aqui como é importante na enzima conjugada o cofator ou a coenzima. Olha aqui para mim. As enzimas, elas são substâncias extremamente específicas. Isto é, para que ela consiga executar uma reação química, para que ela consiga acelerar a velocidade da reação química, ela tem uma região onde o reagente ou os reagentes da reação se encaixam. E esses reagentes, nós vamos chamar eles de substrato, tá? Toda enzima,
ela é específica para o seu substrato. As enzimas são substâncias altamente específicas para o seu substrato. E também, geralmente, cada enzima possui apenas um único local de encaixe do substrato. Tá? Muita atenção. A especificidade da enzima, essa ideia de que a enzima ela é específica para um determinado substrato, ela é explicada pelo fato, olha aqui o formato do substrato, ó, pelo fato das enzimas aqui, elas se encaixarem de uma forma perfeita com o substrato. Agora, saca só, se eu pegar uma enzima que naturalmente ela é conjugada, que ela precisa de um cofator de uma coenzima, olha aqui, se eu não tiver o cofator e tentar encaixar esse substrato aqui, galera, olha o desenho da enzima. Você acha que esse substrato vai encaixar de forma perfeitinha aqui? Não vai mesmo. E se esse substrato não se encaixar de forma perfeita aqui, a reação química não acontece. Mais uma vez, o substrato são os reagentes da reação química. Então, nas enzimas conjugadas, é necessário o cofator. Então, esse cofator bonitão aqui, ou a coenzima, que é a porção não proteica, ela se encaixa na enzima, tá? E na hora que esse cofator se encaixa na enzima, ele fornece o ambiente ou a região altamente específica para o encaixe do substrato. Agora veja, o desenhozinho do substrato vai se encaixar corretamente no desenhozinho da enzima conjugada com a presença do cofator da coenzima. Tá? Quando a proteína ela é simples, eu não preciso aqui, né, de um cofator. Beleza? O que é que nós temos aqui de cara, galera? Um exemplo apenas, né? Apenas uma hipótese, um exemplo hipotético. Agora gaguejei. Olha aí, galera. Então, aqui eu estou vendo uma enzima, que nós chamamos ela de maltase. Tá? Saca só a bonitona. Essa região aqui, né? Ela é chamada de sítio ativo. Tá? Sítio ativo. O sítio ativo é a região onde o substrato vai se encaixar na enzima. Quem é o substrato aqui nessa reação química? A maltose, tá? Então, olha o desenho hipotético da maltose, ó, duas bolinhas. Observa bem, a maltose, ela consegue ter um encaixe perfeito na enzima, no sítio ativo. Por ter esse encaixe perfeito, a reação química ela vai acontecer. Após o encaixe, né, a reação está ocorrendo. Na hora que a reação está ocorrendo, qual vai ser o produto final? Tá? O desprendimento dessas duas bolinhas. Tá? A maltose, gente, é um disacarídeo, é um carboidrato formado pela união de duas moléculas de glicose. Então, nesse caso aqui, eu estou querendo quebrar a maltose. Então, ó, ela se acopla na enzima, a enzima acelera essa reação de quebra e como produto, ó, eu vou ter as duas moléculas de glicose desprendidas. Veja, a enzima sofreu alguma modificação? Não. A enzima alterou o produto da reação? Não. Tá? A enzima ela foi consumida na reação? Foi não. Ela já está pronta para pegar uma outra maltose e reiniciar novamente a reação química. Como eu disse a vocês, as enzimas são substâncias altamente específicas ao seu substrato. Se eu tentar encaixar uma outra molécula aqui, ó, eu não vou conseguir. Olha o caso da sacarose, que é feita de uma molécula de glicose, tá? Com uma molécula de frutose. Não vai se encaixar na maltase, que é essa enzima que quebrou a maltose. Por quê? Conformação espacial totalmente diferente do sítio ativo da enzima em questão. Beleza? Estamos já chegando no fim. Essa aula é um pouquinho mais extensa. Saca agora para mim, gente. As enzimas, como proteínas, elas desempenham suas funções, logicamente, tendo algumas condições ideais para ela no nosso corpo, no corpo de qualquer ser vivo. Tá? Esses mecanismos de ação que nós estudamos até agora, gente, eles são, tá, comuns para todos os seres vivos que apresentam
enzimas, tá? Todos os seres vivos que têm enzima, normalmente elas atuam dessa forma. Acontece que toda enzima deve ter algumas condições ideais para que as funções que elas desempenhem sejam desempenhadas com sucesso, tá? Porém, esses fatores, né, que dão ambientes para que a enzima funcione bem, também pode ser alterado e interferir na reação química que está ocorrendo. Olha aqui para mim. Toda enzima funciona bem a uma determinada faixa de temperatura, tá? Porém, se eu alterar a temperatura para mais ou para menos do que a temperatura ideal para o funcionamento daquela enzima, a sua atividade vai ser comprometida. Então, aqui um exemplo bem hipotético. Observa que nesse ponto aqui, X, é a temperatura ideal, tá? É a temperatura ideal aqui representada em Y, para que essa enzima ela tenha sua velocidade máxima alcançada. Isto é a melhor temperatura para as enzimas atuarem de maneira significativa no corpo desse ser vivo aí hipotético. Deixa eu pegar um exemplo bem claro aqui. A temperatura corporal nossa, em média, é de 36 graus e meio, tá? 36 graus e meio até uma faixa tolerável de 40 a 41 graus Celsius, as nossas enzimas elas trabalham tranquilamente. Tranquilamente não, trabalham, né? Porém, se eu submeter o meu corpo a temperaturas muito mais elevadas do que isso, 43, 44 graus Celsius, gente, todas essas enzimas elas vão ser desnaturadas. Por que elas vão sofrer desnaturação? Porque elas são proteínas e proteínas, dependendo da espécie, quando ela é submetida a uma determinada temperatura, que não é ideal para ela, ela se desnatura, ela perde a sua conformação estrutural. Lembra dessa aula? E aí, quando ela se desnatura, ela perde a sua função. Então, as enzimas perdem a função. Os médicos piram o cabeção quando alguém chega no hospital com temperatura acima de 40 graus Celsius. Por quê? Porque ele sabe que nessa temperatura a pessoa tende a desenvolver alguns sintomas que são típicos de desnaturação enzimática. Tá? Pode começar a ter convulsões, pode começar a ter delírios, os medicamentos podem não ser metabolizados de maneira significativa, porque a metabolização dos medicamentos, né, o funcionamento do medicamento ele só é rápido se nós tivermos enzimas que metabolizem ele de maneira rápida. Tá? E aí, se nossas enzimas sofrerem desnaturação, não vai adiantar nada aquele medicamento. Então, inicialmente, o que ele quer quando você chega com a temperatura alta no hospital é, primeiro, diminuir essa temperatura para poder entrar com medicamentos e, consequentemente, te curar daquela doença que levou àquela situação. Tá? Então, a variação de temperatura, quando eu aumento uma determinada temperatura, se eu aumentar a atividade da enzima, ela diminui até ela ser desnaturada. Tanto aumentar quanto diminuir. Eu nem posso ser nem 8 nem 80. Toda enzima tem uma temperatura ideal para que ela atue de maneira significativa. Assim também, gente, como toda enzima trabalha num pH ideal, que é o potencial hidrogeniônico. E o que é o potencial hidrogeniônico, professor? É quão ácido é o ambiente que a enzima está. Esse pH, nós estudamos lá na química, que ele é mensurado, que ele é medido numa escala que vai de 0 até o 14, tá? Onde, próximo a 7 e no 7, nós vamos ter um pH neutro. Do 6,8 para até o 0, nós vamos ter um pH ácido. Do 7,2 até o 14, nós vamos ter um pH básico, alcalino. Ácido, taque limão na boca, neném, que você sabe o que é um ácido. Pronto, ali é um ácido. Bicarbonato é uma substância básica. Tá? Então você tem aí as duas percepções do que é ácido e do que é básico. Tá? Galerinha, muitas enzimas atuam em determinados tipos de pHs. Tá? Um exemplo clássico, por exemplo, tá? A enzima que faz a digestão de proteínas no nosso estômago. Nosso estômago é um órgão, que estômago bonito, é um órgão do sistema digestório, tá? Em que suas células produzem, tá,
um líquido chamado de ácido clorídrico, o HCl. E o HCl deixa o pH do estômago em torno de 2 a 3,5, tá? De 2 a 3,5, um ambiente extremamente ácido, tá? Então, o que acontece? A pepsina tem nesse ambiente ácido um ambiente propício para que ela desenvolva sua função de maneira eficiente. Agora, se eu deslocar, pegar a pepsina, que é a enzima que atua no estômago, e levar para o próximo órgão aqui, ó, próximo órgão que aparece no sistema digestório é o intestino delgado. Se eu pegar essa enzima e jogar ela no intestino delgado, essa enzima vai sofrer desnaturação, tá? Se eu alterar o pH da enzima, tanto para mais quanto para menos, a enzima, ó, a velocidade, ó, lá embaixo, a enzima para de funcionar. Tá? O pH aqui vai girar em torno de 8, 8,5, e é um pH que não é ideal para a atividade da enzima. Tá? Se eu pegar a pitialina, que é a amilase salivar, que é produzida e liberada na boca, ela funciona em pH neutro, próximo a 7. Se eu pegar essa enzima, deglutir ela e ela cair no estômago, ela vai ser desnaturada. Por quê? Porque o pH lá é um pH muito abaixo do ideal dela. Então ela não reage, ela não executa suas ações. E o terceiro fator que pode alterar na velocidade das reações químicas é a quantidade de reagentes, é a quantidade de substratos. Não adianta você fornecer para o seu corpo uma pancada de reagentes se você tem um número, né, específico de enzimas para atuar naqueles reagentes, né? Então você tem uma quantidade ideal de enzimas que você produz naturalmente. E cada enzima ela vai atuar em um substrato, tá, específico. Por mais que eu coloque aí 1000 substratos, aí 1000 reagentes, se eu tiver 1000 enzimas, ótimo, a reação vai ser altíssima, tá? Mas na medida que eu vou aumentando a quantidade de substratos e eu não acompanho essa quantidade de substrato com a quantidade de enzimas ideais, o que é que vai acontecer? O substrato vai ficar lá no local sem reação, tá? Sem uma reação rápida. Por quê? Porque todas as enzimas vão estar ocupadas. Então a velocidade da reação química ela se mantém constante. Por que a velocidade da reação química se mantém constante? Porque eu tenho muito substrato ainda para reagir, tenho todas as enzimas ocupadas e na hora que uma enzima terminar de fazer uma reação química, ela já vai ter um outro trabalho para pegar um outro substrato. E pegando esse outro substrato, ainda tem muitos outros para fazer reagir. Então, se eu tiver muita enzima e pouco substrato, a tendência é que a reação química ela aconteça de maneira eficiente. Vai aumentando na medida que eu vou aumentando a quantidade de substratos. Por quê? Porque quanto mais substrato equiparado à quantidade de enzimas, mais enzimas atuam. Mas quando chegar num fator limitante de enzimas, aí, meu amigo, você pode empurrar substrato, não vai adiantar nada, tá? Todas as enzimas já estão atuantes. Então vai ter que esperar um tempinho a mais para poder a reação acontecer de forma mais significativa. Então não adianta você aumentar a quantidade de substrato, a velocidade ela vai se manter a mesma, tá? A velocidade ela vai se manter a mesma, mesmo com o aumento na quantidade de substrato. Agora preste atenção que é uma coisa muito importante aqui. As enzimas, tá? Quer dizer, desculpa, os substratos, eles alteram, né, interferem nas atividades das reações enzimáticas, porém, quando chega num fator limitante, veja, se eu aumentar a temperatura lá mais do que o ideal para a enzima se desnatura e perde a função dela e a reação para de acontecer. Aqui não. Quando a enzima ela atingir uma quantidade de substratos ideais, tá? O que é que ela vai acontecer aqui? A velocidade ela não vai diminuir. Ela vai se manter o quê? Constante o tempo todo, tá? Mesmo que eu comece aqui a aumentar mais ainda a quantidade de substratos. Porém, a enzima vai continuar ativa o tempo todo. Você não vai desnaturar a enzima na presença do substrato. Esse ponto X aqui, nós chamamos ele de ponto de saturação, tá? O ponto de saturação, tá? Ele não vai inativar em hipótese alguma a ação da enzima. A partir desse ponto X, a velocidade ela ficará constante. Mesmo que você empurre mais substrato,
não vai ter enzimas mais para reagir. Esse ponto aqui é chamado de ponto de saturação. Beleza, galera? Beleza, galera? Outros fatores que alteram a atividade enzimática, que pouco se discute, e eu vou deixar aqui, eu vou discutir para que vocês pensem um pouquinho, são utilizando fármacos, são utilizando substâncias que inibem, tá, enzimas, que faz com que as enzimas elas não desenvolvam sua atividade catalítica de maneira eficiente. Tá? Muitos medicamentos, gente, quando nós tomamos, o intuito dele é se ligar em determinadas enzimas nossas ou de micro-organismos que nos estão infectando, para poder impedir a atividade de uma determinada enzima. Vamos imaginar, eu estou com a infecção bacteriana e tomo um determinado antibiótico. Esse antibiótico, essa substância, ela tenderá a ser absorvida por essa bactéria e no interior das bactérias, esse fármaco, esse antibiótico vai se ligar em determinadas enzimas daquela bactéria, fazendo com que ela não desenvolva mais sua função. E se essas enzimas não desenvolvem mais as funções dela na bactéria, a bactéria tende a morrer, tá? Eu vou aqui mostrar no finalzinho, no último slide, uma substância que foi utilizada, tá, por Hitler, tá, contra os judeus para matar muitas pessoas naquela câmara de gás. A substância que ele utilizava, quando o indivíduo inalava, entrava nas nossas células e bloqueava todas as enzimas que faziam parte, né, de um processo chamado de respiração celular, em uma das etapas da respiração celular. Já já eu mostro elas a vocês. Olha aqui, galera. Então, o que é que são inibidores enzimáticos? São substâncias que se ligam fortemente ou não nas enzimas, interferindo na atividade dela, tá? De acordo com essa ligação, se ela é mais forte ou se ela é mais fraca, tá? Essa inibição, ela pode ser revertida, reversível ou irreversível. Isto é, pode ter volta, sua enzima pode voltar a funcionar quando ela sair da ligação com a enzima, ou ela pode se ligar à enzima de maneira irreversível. Né? Ela não mais vai se desprender da enzima, vai ficar no pé colado com a enzima o tempo todinho. E aí, consequentemente, essa enzima ela não vai funcionar mais para o resto da vida daquela célula ou do ambiente em que ela está. Galera, nessa inibição, que ela é chamada de reversível, tá? Que a enzima, por um determinado tempo, é bloqueado, porém, quando passar esse tempo, ela volta às suas atividades normais, tá? Ela é subdividida em competitiva e não competitiva. Olha aqui para mim, deixa eu mostrar na imagem. Na inibição competitiva reversível, tá? Eu vou ter a enzima, saca aí, ó. Eu vou ter a enzima. Olha o sítio ativo da enzima, ó. Essa enzima ela é específica para esse substrato. Observa, esse substrato tem um encaixe perfeito no sítio ativo e normalmente essa reação acontece. Só que, por algum motivo, você adquiriu esse inibidor aqui, essa substância. Atenção, olha, esse inibidor tem o mesmo formato do substrato, tá vendo? E isso é proposital. Por quê? Porque esse inibidor vai se encaixar justamente nesse sítio ativo aqui, ó. E na hora que o inibidor se encaixa, o substrato não vai ter mais local para se encaixar. Você lembra o que eu disse? Que geralmente cada enzima tem apenas um sítio ativo, tá? Então, se só tem esse sítio ativo, a reação não pode acontecer, tá? Agora, como eu disse a vocês, é uma inibição reversível porque a presença desse inibidor aí, ele é temporário. Ele vai sair com um determinado tempo, com uma determinada quantidade de horas, e o substrato ele poderá ser metabolizado posteriormente. Beleza? Então, enquanto o inibidor está, a reação não acontece, tá? A reação não vai acontecer. Então, olha aqui para mim. Essa inibição ela é competitiva. E a não competitiva, professor? Qual é a diferença? Preste atenção. Ainda é a reversível. Galerinha, olha aqui para mim. Muitas enzimas, além do sítio ativo, podem apresentar uma outra região chamada de sítio alostérico. Alostérico, tá? Algumas enzimas têm, outras não têm, tá?
esse sítio alostérico aqui, tá? Ele, nas enzimas, pode modificar o formato do sítio ativo onde os substratos se encaixam. Então, o que é uma inibição não competitiva? Uma inibição não competitiva é uma inibição onde eu uso a substância que vai inibir a reação, que ela faça, ou na enzima, ela se encaixe no sítio alostérico. E quando o inibidor se encaixar no sítio alostérico, observa o que é que vai acontecer com o formato do sítio ativo. Ó, ele foi o quê? Modificado. Na presença do inibidor, modifica na enzima o formato do sítio ativo. Se modifica o formato, observa também o formato do substrato. Você acha que essa reação aqui com esse formato vai acontecer? Logicamente que não, tá? Enquanto tiver a enzima no sítio alostérico, a reação ela não vai ocorrer, ela não vai se processar. Consequentemente, galerinha, pensa aqui uma coisinha comigo. Tanto na competitiva quanto na não competitiva. Se eu empurrar substrato, muito mais substrato, no composto, pode ser que a gente tenha uma pequena reação química, né? Até porque a quantidade de inibidor ele tem que ser a quantidade suficiente para que todas as enzimas que você produz fiquem aí na presença dele. Se a gente tiver outras enzimas que não tenham inibidor, a reação química ela vai acontecendo de forma mais vagarosa no contexto geral, porque a quantidade de substrato ela vai sendo metabolizada gradativamente, porque muitas estão com o inibidor no sítio alostérico, né? Mas a reação pode acontecer tanto na inibição competitiva quanto na não competitiva, dependendo da quantidade de substrato que você fornecer, bem como na quantidade de enzimas que você tiver disponível. Já na inibição irreversível, galerinha, tá? A atividade enzimática ela é inativada de forma definitiva, para sempre, tá? As ligações entre o inibidor e a enzima são ligações muito mais estáveis, são ligações do tipo covalente, e aí muito mais difícil de serem retiradas da enzima, do complexo enzimático, tá? Então, olha aqui um exemplo clássico de uma inibição do tipo irreversível, tá? Durante o período nazista, né, Hitler tinha aquelas famosas câmaras de gás, em que eles colocavam judeus, né, e quando os judeus eram colocados todos sem roupas, ou muitos com roupas, tá, na câmara de gás, por um sistema de tubulação, ele liberava cianeto, gás cianeto, tá? O cianeto, quando ele é inspirado por nós, ele se liga, né? Ele se transforma, na verdade, em um íon e se liga em uma enzima chamada citocromo oxidase. Essa enzima, gente, ela é muito importante numa das etapas do processo de respiração celular. A respiração celular é um processo que acontece dentro das nossas mitocôndrias, no qual nossas células produzem energia a partir da quebra da glicose, tá? Então, o que acontece? Quando esse cianeto, né? Olha aqui, ó. O cianeto, vamos imaginar que essa bolinha verde aqui é o cianeto. Quando o cianeto se liga na enzima citocromo oxidase, e a quantidade ela é grande, tá? Quando se liga na citocromo oxidase, ela impede que os substratos da enzima se acoplem na enzima. Se o substrato não se acopla, a reação não acontece. Se essa reação no processo de respiração celular é importante para produzir energia suficiente para manter a célula viva, se eu não produzo essa energia, consequentemente a célula tende a o quê? A morrer, tá? E o indivíduo, consequentemente, morrerá. Tá? Então esse tipo de inibidor é um chamado de inibidor irreversível. Gente, essa é a nossa aula de enzimas. Espero que vocês tenham curtido ela. Assista quantas vezes você quiser. E na dúvida, né, tá aí meu Instagram, tá? Fico à disposição de vocês. Pode mandar perguntas, tá? Que eu terei o maior prazer de responder. Tchau, gente. Muito obrigado.